Mudar um hábito não é você fazer algo ou deixar de fazer algo. Não é somente isso. Não é você deixar de fazer exercício físico ou fazer exercício físico. Cuidar da sua alimentação ou não cuidar da sua alimentação. Existem vários outros fatores por trás disso e a gente precisa ficar esperto se a gente quiser realmente fazer uma mudança com consistência. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Brendo Abreu, fico muito feliz em saber que você está aqui assistindo a mais um vídeo novamente. Mas vamos lá, vamos destrinchar um pouco mais o que está por trás dos hábitos, né? Vamos destrinchar que na verdade não é a questão, são várias questões que a gente precisa trabalhar por trás dos hábitos para a gente conseguir entender o que a gente pode de fato fazer. Então vamos lá. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta para a gente começar aqui a ideia do vídeo, a ideia do que eu quero trazer. Quando tem alguma coisa te incomodando, a primeira coisa que te vem à cabeça já é ir direto para a solução? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Pega aí uma coisa que você já fez aí na sua vida. Então imagina só que, eu já tentei fazer uma atividade física, mas não consegui. Eu queria cuidar da minha alimentação, mas não consegui. E pega isso daí e vamos pegar esse exemplo. A primeira coisa que você fez foi ir direto para a solução? Então, eu quero fazer um exercício físico, eu vou lá me matricular numa academia. Eu vou começar a correr, eu vou entrar em algum grupo, alguma coisa assim. Foi isso que aconteceu com você? Você já pegou esse incômodo e já foi direto para a solução? Então, na primeira oportunidade que teve, você já foi lá e fez? Parece simples, parece de fato simples, né? A gente só simplesmente pegar e começar a fazer alguma coisa, mas não é tão simples assim e eu vou te explicar por quê. Vou trazer algumas coisas aqui para a gente começar a entender por que não é tão simples assim. Pois é, talvez até tenha dado certo para algumas outras pessoas, né? Que hoje é bem comum a gente ver isso na internet, ou até talvez conversando com algum amigo ou amiga sua, e que a pessoa começou a fazer aquilo dali e foi levando, e aí quando foi ver, ela já está fazendo isso há muito tempo, e você fica se perguntando, né? Beleza, mas por que que eu não consigo? E talvez você não tenha levado em consideração três fatores que são muito importantes, que é justamente o planejamento, o ambiente e a sua identidade, que são basicamente as coisas principais quando você pensa na mudança de um hábito, né? Então, talvez você não tenha levado em consideração esses três fatores que eles influenciam muito. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre eles, justamente para a gente entender como essas coisas podem influenciar e também te dando algumas estratégias para que você consiga implementar isso aí no seu dia a dia. E o primeiro fator que eu considero mais importante é justamente o planejamento. De onde você vai começar, né, a fazer as coisas. E é o que eu menos vejo as pessoas fazerem. Então, muitas vezes as pessoas já vão direto para a solução. Elas encontram, eles olham para esse problema, né, e já procuram a solução, a solução mais rápida possível. E muitas vezes não é assim. Dependendo do hábito que você quer mudar, dependendo do que do comportamento que você quer mudar, é uma coisa que vai demandar muito esforço, vai demandar algumas estratégias e vai demandar até você pensar em alguns cenários que talvez não tenha passado pela sua cabeça no primeiro momento. Muitas vezes é preciso vasculhar outras opções, é preciso a gente pensar em outras possibilidades, mas não só isso. O planejamento ele é o principal para você entender o que é esse incômodo, de onde está vindo esse incômodo, o que é esse incômodo, por que isso te incomoda. Então é você entender o que é de fato esse incômodo, por que isso está te incomodando e por que você quer mudar. E essa é a parte mais importante, né, de você começar a pensar na parte do planejamento, né, que é entender o porquê que isso está te incomodando. E aí, a partir disso, que você entende os seus incômodos, aí a gente vai para o próximo passo, né, que ainda está dentro do planejamento, que é basicamente você pensar, beleza, agora eu entendo quais são os incômodos, o que é que está me incomodando, por que isso está me incomodando, e aí a gente começa a pensar nas possibilidades, a gente começa a pensar nas opções que a gente tem, e aí fica muito mais prático, né, porque quando você entende o porquê, você entende o porquê que isso está te incomodando, você já consegue encontrar outras opções que ficam muito mais conectadas, né, com aquele seu porquê, com aquilo que você quer. Pois é, então é justamente nessa etapa que você vai pensar não só nas opções, de como você pode colocar isso em prática, mas também de pensar nos possíveis cenários. Então imagina só que você já não faz algum exercício físico há, sei lá, mais de um ano. Simplesmente começar a fazer isso vai mudar, é uma coisa que varia muito.
Então imagina só num dia estressante, imagina só num dia que você estiver cansado, imagina só num dia que você estiver triste. Todas essas coisas elas precisam ser pensadas, né? Justamente para você começar a pensar em estratégias já para quando aquilo dali de fato acontecer. E isso talvez seja justamente uma forma de pensar em outras coisas também, então, entendeu? Então você acaba começando a pensar nas peculiaridades daquele hábito, né? Daquilo dali que você quer mudar. E outra coisa que influencia muito na hora de você mudar um hábito é o ambiente ou o contexto, né, em que você está inserido. E isso você acaba começando a pensar um pouco mais no planejamento, né? Quando você começa a pensar nas coisas que podem influenciar no seu dia a dia e tal, você já começa a pensar com as pessoas que você convive, você já começa a pensar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente na sua casa. Você começa a pensar em como essas coisas podem interferir, né, na sua relação com aquela mudança de hábito. Mas eu faço bastante questão de separar isso, né? Porque o ambiente ele vai influenciar tanto na hora do planejamento como na hora de colocar a mão na massa, entende? Então, mesmo que você pense aquilo dali no planejamento, na hora de que você for colocar aquilo dali em prática, é outra coisa. Uma coisa é você pensar no planejamento e tal, você imaginar. Outra coisa é você de fato fazendo, né? Você de fato colocando aquilo dali em prática. Então é muito interessante a gente olhar isso tanto no planejamento como também na hora da execução. Então é muito importante a gente levar em consideração também o ambiente que você está inserido, o contexto que você está inserido e qual a realidade que você vive justamente para você fazer essas adaptações para que isso daí seja, para que você consiga atingir o seu objetivo. E não só para atingir, né, mas também para otimizar, para você pensar nas possibilidades e para preparar um ambiente justamente para que isso seja muito mais fácil de acontecer. E o terceiro fator bem importante na hora de você considerar mudar um hábito é justamente a sua identidade, como você se enxerga, qual a capacidade que você enxerga de fazer alguma coisa, como as pessoas te veem, como você se vê nas situações. A identidade ela é muito importante porque ela é justamente esse espelho, né? Como você se enxerga. Então, isso daí vai te dar alguma direção para as coisas que você quer fazer. Então, imagina só nesse exemplo que eu falei, né, do exercício físico. Imagina só que você não faz atividade física há muito tempo. Qual vai ser mais provável de você começar aí? Num grupo que faz caminhada ou num grupo que treina para fazer uma maratona? Provavelmente você vai no grupo da caminhada, né? Porque por mais que seja uma coisa que vai te desafiar também, né? Vai ser uma coisa que você não faz atividade física há muito tempo, é muito mais fácil você conseguir começar a se identificar mais com esse grupo da caminhada do que com o grupo que vai correr uma maratona, né? É muito mais difícil, vai ser muito mais desgastante e talvez esse match, né, vamos dizer assim, essa junção fica muito mais difícil num grupo que corre uma maratona, né? Muito provavelmente vão ser pessoas muito mais preparadas comparado a uma galera que faz caminhada, entende? Então, a identidade nesse momento ela é muito importante. E o importante também de enxergar nesse fator, né, é porque por mais que você não tenha uma identidade, por exemplo, de uma pessoa que faz caminhada ou de uma pessoa que corre, não significa que você não pode mudar. A questão aqui é só a distância entre essa identidade. Beleza, agora que você já tem noção desses três fatores, né, que influenciam na hora de você mudar um hábito, vamos agora para as estratégias e as possíveis coisas que você pode fazer em cada uma delas e quais coisas que podem influenciar também na hora de você mudar um hábito. E eu acho que a primeira parte que você precisa ter o mais claro possível, né, como eu falei na parte do planejamento, são os seus motivos, né? Você ter bem claro quais os motivos pelo qual você quer fazer aquilo, o que está te incomodando, o que você quer alcançar, o porquê que você quer fazer aquilo dali. Deixar o mais claro possível, entender a causa raiz, né, daquilo dali, não só ficar nas questões superficiais e tal, e realmente entender a fundo o porquê que aquilo dali está te motivando, por que você quer mudar aquilo dali, porque isso daí vai ficar muito mais fácil na hora que você for começar a pensar nas possibilidades. Então, a primeira coisa que você precisa responder é por que você quer fazer isso. E não já ir direto no, como eu vou fazer isso, o que eu vou fazer para resolver isso. Entende melhor o que é que está te incomodando, que aí vai ficar muito mais prático para você se relacionar com essas outras coisas depois. E aí, beleza, você pegou os seus motivos e aí já entendeu
tem bem claro, né, por que você quer mudar esse hábito, e aí que é a hora de você começar a pensar na mudança, né, mas também de investigar essas coisas, né, e aí é a hora de você dar uma de Sherlock Holmes, basicamente, né, e você começar a pensar nas possibilidades, nos cenários, no como você se sente quando você faz aquilo, como você interage com as outras pessoas que estão fazendo aquilo também, entende? Então é ter essa investigação, ter essa curiosidade realmente para investigar essas coisas. Então, nesse momento, não é a hora de você se comprometer com uma coisa que é muito comum as pessoas fazerem, é ir para uma academia e já fechar a assinatura anual. Às vezes você nunca foi numa academia, ou você só quer ali para resolver aquele problema pontual, né? Mas às vezes você procurando uma outra possibilidade faria com que você ficasse durante muito mais tempo fazendo aquilo dali, cuidando da sua saúde, por exemplo. Entende? Então, nesse momento, o principal é fazer a investigação, de você realmente investigar para conseguir mudar o seu hábito de uma maneira consistente. E depois que você faz essa investigação, né, você começa a pensar também como preparar o ambiente, né? Então, a preparação do ambiente ela também é muito importante e é justamente nesse momento que você precisa começar as pessoas que você vai acompanhar, as coisas que estão aí dentro da sua casa, no seu trabalho e tal, e que podem atrapalhar, né, a implementação desse hábito ou que podem facilitar também. Então, cada ambiente, cada lugar, cada pessoa, ela vai te dar vamos dizer assim, um ponto positivo e um ponto negativo, né? Então, uma pessoa pode contribuir com alguma coisa e ela pode descontribuir com alguma coisa. Não só isso, né? Você também selecionar as pessoas que falam com você. Então, por exemplo, imagina só que você quer começar a guardar mais dinheiro. E aí, vou falar sobre as duas referências, né, que eu tenho, basicamente, que é a Natália Arcuri e o Primo Rico. Só que eles podem falar termos que você não faça ideia do que é, entende? Então você precisa começar a encontrar uma galera que fale sobre esse assunto, mas que também fale diretamente com você, que ela vá resolver realmente as coisas que você está com dúvida, entende? Então, por mais que essas pessoas sejam referências, talvez elas falem sobre assuntos que não tem nada a ver com o que você entende, ou coisas nesse sentido. Então é interessante você selecionar com quem você vai se relacionar, mas também com quantas pessoas, porque não adianta também você seguir 30 pessoas, 40 pessoas, porque isso vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. E aí vamos lá. Então, outra coisa que puxa para isso, né, é a questão da comparação e dos julgamentos, né? Tá muito atrelada com essa questão da identidade. Então, imagina só que você meteu o louco. Ah, eu não faço atividade física há muito tempo, não tô nem aí. Eu vou começar aí com esse grupo aqui da corrida para maratona, realmente, né? E aí vão acontecer duas coisas, muito provavelmente, né, se você fizer isso, porque naturalmente a gente vai se comparar. Então, naturalmente você vai começar a olhar para as pessoas e vai tentar se comparar, só que isso está muito distante, entende? Então, isso vai se tornar muito mais desgastante. E aí, essa comparação consigo mesmo, talvez você até consiga lidar. Agora, imagina só a questão dos julgamentos. Então, você está num grupo muito diferente. Provavelmente, algumas pessoas podem te julgar, mesmo que você esteja num ambiente amigável e tudo isso e tal. Provavelmente as pessoas vão fazer algum julgamento, vão fazer alguma coisa, vão tipo achar estranho. E não só essas pessoas que estão nesse grupo, mas também pessoas que estão ao seu redor. Então é muito provável que você, se você sair, né, por exemplo, sei lá, você nunca mais fez atividade física e começou a entrar num grupo de maratona, as pessoas vão achar isso estranho, sabe? Vão falar, tipo, como assim? Tipo, ué, de onde você tirou essa ideia, sabe? Então, esses julgamentos podem acontecer. Pode rolar alguma piadinha, pode rolar alguma coisa que talvez te desmotive. E isso poderia ser evitado se você selecionasse um grupo mais condizente com a sua realidade, com a sua identidade, sabe? E aí você vai construindo isso aos poucos e vai se tornando uma coisa menos desgastante, por mais que você esteja realmente avançando aí depois de um tempo, mas essas coisas vão se tornando mais fáceis, tanto na relação de você consigo mesmo, né, nessa questão da comparação, tanto com a relação dos julgamentos das outras pessoas. Você diminui a chance disso acontecer. Por isso é importante você mudar o seu ambiente e mudar a sua identidade aos poucos,
para essas coisas acontecerem indo gradativamente para que você não sofra um choque muito grande e aí pare de fazer isso por causa desse choque, sabe? Então, se você aumenta isso gradativamente, isso, consequentemente, vai se mantendo durante mais tempo. E por último, mas não menos importante, é o acompanhamento. É você acompanhar realmente o seu progresso, o seu retrocesso, as suas falhas, os seus acertos, quando você mandou muito bem, quando você não mandou nada bem. Todas essas coisas são importantes justamente para você adaptar naquele momento que não deu bom e também adaptar para aquele momento que deu muito bom. E você vai construindo essas coisas para facilitar. Por exemplo, no dia que deu muito bom, você entende os motivos que poderiam te motivar naquele dia que não está tão bom. E naqueles dias que não estavam tão bons, você pode potencializar naqueles dias que você já está bem para fazer aquilo dali. Então é muito importante entender essas coisas, como essas coisas conversam, como você se sente nesses momentos, porque você vai conseguir aproveitar isso em outros momentos. Por exemplo, na questão que eu acabei de falar da comparação. Imagina só que você entra num grupo, você está muito distante do seu objetivo, mas você já fez alguma coisa, você consegue ver que você já progrediu, você já fez alguma coisa. Então essas coisas vão te dando mais motivação. Você vai entendendo que não é tão bem assim, que por mais que você esteja num grupo muito diferente de você, você já está caminhando para fazer alguma coisa. Eu acho que a principal conclusão que a gente pode tirar de tudo isso é que essas coisas vão se retroalimentar. Então, se você entende o que te motiva, o que não te motiva, quais são os seus acertos, os seus erros, quando você não mandou bem, quando você manda bem, todas essas coisas elas vão se retroalimentar. Então esses dados aqui, né, vamos dizer assim, vão te ajudar na hora de você construir sua identidade, na hora de você pensar no planejamento, na hora de você colocar aquilo dali realmente em prática, quais as adaptações você pode fazer. Então tudo isso vai se retroalimentar. A partir do momento que você erra ou faz alguma coisa bem, aquilo dali vai se retroalimentar e vai fazer com que você se mova realmente para continuar mudando esse hábito. E todas essas coisas, se você colocar isso de fato em prática, elas vão acontecer na sua jornada, alguns momentos mais rápido, outros mais devagar, mas não só pela questão propriamente de mudança do hábito, mas também ela é importante para você se conhecer melhor, você se entender melhor nas mais diversas situações e muitas vezes algum aprendizado daquela situação específica vai te ajudar em outro momento. Então é muito importante a gente ter claro, né, todas essas etapas e tal, para a gente conseguir usar isso em outras áreas da nossa vida. Então, eu espero que você tenha olhado para tudo isso que eu te trouxe aqui hoje e essas coisas te ajudem a de fato mudar alguma coisa que está te incomodando ou até potencializar alguma coisa que você já está fazendo. Então, se você quer consumir mais conteúdo relacionado a isso, relacionado à mudança de hábitos e tal, eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no meu canal ou me seguir lá no meu podcast. Então você vai ter duas opções aí, né, para escutar os conteúdos que eu trago para cá. E aí você pode escolher realmente me assistindo ou me escutando, lavando louça, indo para o trabalho, no carro, ou fazendo alguma coisa no seu trabalho também. Fica à vontade para escolher, mas vai ser muito legal saber que você está me acompanhando aqui, beleza? Até o próximo vídeo e um grande abraço.